Oi filha, tudo bem? O título da última parte desse capítulo é A Grande Contradição. Lembre-se que nós estamos no capítulo Preço versus Valor. Ele começa assim: o triunfo dos valores de troca sobre os valores intangíveis transformou o mundo. Segundo o autor, parece que os valores intangíveis tiveram cada vez menos importância e os valores tangíveis tiveram cada vez mais importância. Portanto, é como se tivesse havido um triunfo dos valores tangíveis sobre os intangíveis. Com o fim do feudalismo, ocorreu também o fim da teocracia. Então, não sei se você está lembrada que o poder emanava dos deuses e aquela organização social era justificada pela vontade dos deuses. Então, assim, com isso, com essa nova fase, nasceu a ideia de liberdade, que cada um poderia decidir o que quisesse fazer, né? E que, portanto, seriam abolidas as escravidões num futuro. Até porque, com as tecnologias cada vez mais se desenvolvendo, eles pensaram, bom, em breve vai ter produção para tudo, para todo mundo, para todas as pessoas do mundo. Por outro lado, essa é uma forma talvez um pouco romântica de ver a coisa, porque surgiram outras formas de escravidão. Porque os pobres de antigamente não eram mais como os pobres de agora. Os pobres de agora estavam desempregados, não tinham mais um lugar para ficar. É como se os antigos senhores feudais tivessem se lavado as mãos dessas outras pessoas que eles afastaram. E essas pessoas ou viraram camponeses que alugavam as terras e depois eles que produzissem se virassem para vender pelo preço que fosse, que de qualquer forma o aluguel pago ao proprietário da terra seria devido, ou quando não foi isso, esses antigos vassalos viraram operários nas indústrias. Se você for pensar, todos eles eram livres e não estavam acorrentados, se bem que isso também é uma meia-verdade. Porque há jornais na Grã-Bretanha denunciando que havia crianças de 10 anos amarradas com correntes nas máquinas a vapor para que elas não parassem de trabalhar, que elas ficassem lá trabalhando nas máquinas a vapor. Notícias de jornais daquela época também denunciavam que mulheres grávidas trabalhando em minas acabavam tendo os filhos ali nas minas, debaixo da terra, sem ajuda nenhuma, sem assistência médica. E isso acontecia na Europa, enquanto que nas colônias desses países europeus continuava a explorar a mão de obra escrava, ou seja, as pessoas que moravam no continente africano. Você está lembrada do que a gente falou lá no início? Lá na África não foi possível o surgimento de grandes impérios por conta da localização geográfica. Então, essas navegações que iam pelo mundo descobriam esses lugares, iam lá, massacravam essas pessoas, pegavam os que podiam trabalhar dessas sociedades, obrigavam eles a trabalhar como escravos. Então, nas colônias, a mão de obra escrava continuou ainda por muito tempo. Bom, um dia eu li um livro que se chamava A História do Pensamento Econômico. Eu lembro que eu tive uma impressão muito clara no final do livro, que nunca foi tão bom como hoje para o ser humano em geral. No decorrer da história, do início até agora, a situação, as condições dos seres humanos têm sido cada vez melhores. Existem momentos em que há uma inflexão, né? É uma cura assim, a vida está melhorando de todo mundo, aí acontece alguma coisa, todo mundo piora, mas depois quando melhora, melhora mais. Embora o sistema capitalista ele seja um sistema exploratório, né? Ele é um sistema baseado na exploração, em que os que são ricos são cada vez mais ricos e os pobres são cada vez mais pobres. Se você olhar bem, lá no feudalismo também era assim. A gente não sabe dizer se isso foi melhor ou pior. Talvez tenha sido pior porque não havia hospitais, não havia especialização, não havia médicos. Então assim, se você for ver bem, né, hoje nós vivemos em sociedades muito melhores, embora haja exceções, né? Mas se você for pegar o total da população mundial, nós temos grandes populações com grande bem-estar. É só uma questão administrativa, é só uma questão de não haver roubo, é só uma questão de não haver corrupção, é só uma questão do ser humano, dos governantes fazerem o seu serviço para o bem da sociedade ao invés de para si próprios. Bom, eu acho que é isso que eu tinha que dizer. Espero que você esteja gostando até aqui. Beijão, te amo.